Boa noite, igreja, a paz seja Jesus. Nós estamos iniciando aqui nosso treinamento de formação de líderes multiplicadores. Hoje nós estaríamos realizando esse treinamento com os irmãos lá no templo, só que nem todo mundo iria poder participar, então resolvi fazer essa aula, esse treinamento virtual. Depois vou estar baixando esse vídeo e fazendo fazendo o link no YouTube, para poder enviar para alguns irmãos que não têm Facebook. Então, quem já está online, vai poder participar agora, assistir este momento. Então, gostaria de estar fazendo uma oração para iniciar esse momento. É algo muito tranquilo, não é um culto como o culto de oração, nem uma EBD, é um treinamento para a gente poder entender qual que é o nosso papel como servos de Deus, Às vezes muitas pessoas acham, não, entreguei minha vida para Jesus e pronto, fui batizado, posso participar da ceia, sou membro de uma igreja só. E as pessoas acham que é só isso. Mas muitos têm ignorado a ordem, a ordenança de Jesus, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E muita gente acha que ir de pregar o evangelho, que a pessoa tem que sair daqui e ir para outro país, outro lugar que às vezes a pregação é proibida, você corre risco de vida, Então tem gente que fala, eu não tenho esse chamado. Não, primeiro eu vou começar por aqui, pela região, pelo bairro, pelas pessoas que a gente conhece. E o ID traz para nós, nós temos várias estratégias, ferramentas que a gente pode estar usando para fazer um evangelismo. Então vamos estar orando e vamos estar entrando direto no treinamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento aqui na Tua presença, ó Pai, que seja um momento rico de crescimento e aprendizado, Senhor, tanto para mim quanto para a igreja, ó Pai. Que nós possamos ser líderes, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, poder falar do Evangelho, Deus, de uma forma intencional, usando todas as estratégias que a igreja primitiva usou no tempo, Pai, e foi bem sucedidos. Esta oração que nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então vamos começar então nosso treinamento. Eu titulei como Escola de Líderes, Formação de Líderes Multiplicadores. Então vamos iniciar esse estudo fazendo uma pergunta, Uma pergunta que muitos talvez não fazem, E alguns fazem, mas qual o segredo que impactou e transformou tantas vidas em tão pouco tempo e que proporcionou crescimento tão excepcional à igreja primitiva? A igreja primitiva ela cresceu muito rápido, mas foi através de algumas ferramentas, E são 5 estratégias, 5 princípios estratégicos que nós também devemos seguir como igreja para que possamos conquistar corações para falar de Jesus. Então, nós como líderes, como servos de Deus, nós temos essa responsabilidade. Os apóstolos de Jesus, aqueles que Jesus chamou, os 12, foram responsáveis em evangelizar e atrair novos cristãos, convertendo ao evangelho. E esses cristãos começaram a anunciar a palavra. Então, muitas vezes eu falo assim, mas a obrigação é do pastor, só o pastor que tem que pregar a palavra, tem que evangelizar. Não, todos nós. A palavra é para todos, todo mundo, Mateus 28, 19 ao 20, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, ensinando-nos a guardar todas as coisas, Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pregar a palavra, ensinar é de responsabilidade de cada um de nós. É claro que nós não vamos conseguir convencer a pessoa a se converter. Isso quem faz é o Espírito Santo. Então, quais são as 5 estratégias que a igreja primitiva utilizou para o crescimento, expansão da igreja? Primeira estratégia é a oração, Primeira estratégia.
Segunda estratégia é a evangelização discipuladora. A terceira estratégia é plantação de igrejas. A quarta estratégia é formação de líderes. E a 5 estratégia, compaixão e graça. A oração, irmãos, todo mundo sabe o que é a oração, né? A oração não era apenas, e não deve ser hoje também, é somente nas horas difíceis. Nem em uma eventual ocasião em que a pessoa quer uma resposta imediata. Não, a oração, ela deve fazer parte do estilo de vida de cada um de nós. Nós temos que orar e buscar a Deus sem interesse algum, né? Ah, eu estou na luta, eu vou orar. Eu estou passando por prova, eu vou orar. Tem gente que só ora num momento difícil. Mas nós temos que orar pelos nossos sonhos e nossos projetos, né? Nós temos nossos projetos seculares, nossos sonhos profissionais, nós temos que buscar a Deus. Mas na formação de discípulos, né, de crescimento da igreja, também temos, isso é fundamental, a oração. Ela fazia parte do estilo de vida das igrejas, né, principalmente da igreja primitiva. As pessoas oravam sem cessar. E hoje, fazendo a comparação naquele tempo, as pessoas oram muito pouco, né, em comparação com as igrejas do Novo Testamento. E a visão da igreja multiplicadora é buscar desenvolver a prática da oração de forma mais intensa, contínua, pois sem a oração nada acontece. Então, a primeira chave, o primeiro princípio estratégico da igreja multiplicadora para o crescimento da igreja do Senhor Jesus é a oração. Amém? A segunda estratégia que nós falamos é a evangelização discipuladora. O que é a evangelização discipuladora? Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Os discípulos compartilhavam as boas novas em tempo e fora de tempo, estabelecendo relacionamentos discipuladores usando várias estratégias. O processo de evangelização estará incompleto se não andarmos algumas milhas com as pessoas, compartilhando-lhe a verdades e vida. A evangelização discipuladora é o relacionamento intencional de um discípulo com outra pessoa, visando torná-lo outro discípulo. Então, é o nosso foco, é a intencionalidade, né? Hoje, eu como trabalho por conta própria, salão de beleza, se eu não tiver intenção, se eu não tiver o ato de ser intencional na minha abordagem, qualquer pessoa, né, no marketing, tem um nome, chama-se marketing de guerrilha. Você ir direto no ponto e enfrentar, assim, entre aspas, a pessoa, falar assim, ó, deixa eu te mostrar o meu trabalho, vai lá no meu espaço, no meu estúdio, que eu vou te mostrar. Eu mostro as fotos para as pessoas quando eu estou na rua, às vezes tenho oportunidade, para mostrar o que eu sei fazer. E na hora, na prática, eu mostro para a pessoa. Mas quando se fala de evangelização discipuladora, isso significa que nós temos que mostrar para as pessoas a intenção de chegarmos até ela. Qual que é a intenção de chegarmos até a pessoa? Parece que travou aí. Voltou? Voltou? Sua conexão com a internet foi restaurada. Então voltou. Então nós lemos aqui que o processo de evangelização estará incompleto se não andarmos algumas milhas com as pessoas, compartilhando-lhes a verdade e vida. A evangelização discipuladora é o relacionamento intencional de um discípulo com outra pessoa. Então, nós que temos contatos com muitas pessoas, não somente no local de trabalho, eu tenho muitos contatos com as pessoas aqui no salão, talvez você tenha muitos contatos com seu colega de trabalho, com seus vizinhos ou com seus parentes. É necessário ser intencional. É necessário você se aproximar da pessoa com segundas boas intenções,
não falando diretamente de uma palavra da Bíblia, não falando diretamente de Jesus, mas ter uma intenção ao aproximar dessa pessoa. Você ajudar ela de uma forma, de você tentar carregá-la no seu colo quando ela precisar, para depois você injetar nela a palavra, você se aproximar da pessoa com a única intenção, é falar de Jesus. Mas você pode chegar nela na sua necessidade, no seu problema, na sua luta. Claro que se a pessoa já te dá uma abertura e para você fazer uma oração e buscar com ela em oração, ajudar em oração, ler uma palavra, é claro que você deve fazer isso. Mas se não te dá essa brecha, tem que procurar meios para você entrar na vida dela, entrar na casa dela, né? Através da sua simpatia, através da sua ajuda, através de uma palavra amiga. E depois entrar com uma palavra. Então, sempre tem uma intenção, né? Você se aproximar da pessoa com a intenção de falar de Jesus. Então, a evangelização discipuladora é o relacionamento intencional de um discípulo com outra pessoa. Então, é necessário andarmos algumas milhas com as pessoas. É necessário estarmos junto com ela, darmos alguns passos com ela, com essa intenção de falar de Jesus. Então, a evangelização discipuladora é esse princípio, né? De você compartilhar as boas novas do Evangelho para a pessoa em tempo e fora de tempo. É aproveitar as oportunidades. Plantação de igrejas, né? Eu sei que talvez muitos não participaram de plantação de igrejas, não sabem como é realmente uma plantação de igreja, como é que inicia um processo, um trabalho de montar uma igreja, começar uma igreja, né? Hoje nós vemos muitas igrejas sendo abertas, alugando espaço, e a pessoa comprando as cadeiras, o púlpito, tendo ali uma diretoria, mas a formação da igreja é muito séria, né? Então, eu vou ler aqui para os irmãos. A multiplicação de igrejas foi uma ação estratégica coordenada pelo Espírito Santo, logo no início da expansão da igreja. Vemos isso claramente em Paulo e Barnabé. Por exemplo, esse princípio traduz uma estratégia necessária também para hoje, a fim de que, assim como foi lá no início, multipliquemos o número de igrejas. Então, a estratégia é através dos pequenos grupos, através da oração, né, que nós falamos anteriormente, através da evangelização discipuladora e agora através da plantação de igreja. Então, Paulo, o apóstolo Paulo e Barnabé é um grande exemplo disso. Onde eles iam, eles evangelizavam, eles falavam acerca de Jesus e ali começava-se uma comunidade evangélica, né? Começava-se uma igreja, né? Nós vemos aí a Bíblia repleta de cartas. Quando nós ouvimos falar carta ao apóstolo, aos Coríntios, carta aos Romanos, carta aos Efésios, cartas aos Filipenses, são cartas, significam que são igrejas que foram fundadas, né? Que foram organizadas pelos apóstolos e que agora eles enviavam cartas a elas para orientar ou até corrigir algum ato falho, né, da igreja, ou até mesmo um pecado que tivesse entrado nas igrejas. Então as igrejas eram organizadas, né, coordenadas pelo Espírito Santo. Então hoje também é necessário que a igreja cresça, né, que haja pontos de pregação, lugares onde possam iniciar um novo projeto, uma nova igreja. A quarta estratégia é a formação de líderes, né? Nós chegamos aonde nós precisamos entender por que a igreja batista precisa de ter líderes. Todos nós já somos líderes. Sempre temos que liderar alguma coisa no dia a dia, na vida, seja no trabalho, seja em casa com os filhos, seja com os parentes. Às vezes nós temos que tomar a iniciativa para resolver ou para consertar algo. Então nós somos líderes. Na obra de Deus também temos que ser líderes. Líderes da palavra do Senhor, líderes em formação de pessoas para conhecimento da palavra de Deus. A formação de líderes multiplicadores é a chave dentro dos planos do Senhor de chegar até os confins da terra com o Evangelho.
A igreja com líderes sem visão e que não investe na formação de novos líderes, dificilmente passará de uma geração. Então, a igreja tem uma responsabilidade muito grande na formação desses líderes. Se nós não formarmos líderes, nós não vamos passar dessa geração, né? Se nós não ensinarmos as pessoas aquilo que nós sabemos, nós não vamos passar dessa geração. Se eu não ensinar o meu talento, o meu dom para alguém, por exemplo, o violão, vai ficar só entre nós, né? Se a Tati, por exemplo, não ensinar a bateria para alguém, vai ficar só para ela aquilo que ela sabe. Em relação a fazer discípulos, é a mesma coisa. Precisamos de líderes treinados para formar discípulos. Porque através dos pequenos grupos, né, o PGM, onde nós teremos aí pessoas, e aí a gente vai crescer, o grupo vai crescer, precisa de ter novos líderes para liderar novos pequenos grupos, e assim a expansão do reino de Deus através dos pequenos grupos. Né? Há o crescimento, mas tem que ser um crescimento sadio, né? A pessoa tem que aprender, tem que entender a importância do evangelho. Muitas pessoas têm um pouco de restrição de ir no templo, na igreja, porque já tem a sua religião, já tem a sua confissão, né? E não troca por nada, é muito religioso. Mas como que a gente vai quebrar essa barreira para a pessoa conhecer Jesus? Para entrar no templo? Comece num pequeno grupo. Comece num ambiente que é totalmente diferente da igreja, do templo, mas que prega uma palavra, mas de uma forma diferente, uma forma mais intencional, uma forma indo mais na ferida da pessoa, passando ali o curativo, que é Jesus. Então começa-se assim. Claro que vai ter pessoas que vai no culto no domingo ou na quinta, né, sentir o desejo, vai lá visitar, entra na igreja e se senta. Mas tem aquelas pessoas que a gente quer bem, que a gente quer que a pessoa não desista da sua vida, dos seus projetos, do seu casamento, do seu relacionamento com a família, e a pessoa está destruída, né? Então a gente convida para participar de um pequeno grupo. Vão ali no salão, vai ter um pequeno grupo, é uma oração para a sua vida, a palavra de Deus, ninguém vai expor seu problema, mas a gente vai falar do amor de Jesus através da palavra e tal, a gente vai cantar, a gente vai orar, a gente vai colocar sua vida no altar do Senhor e o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. É assim que funciona um pequeno grupo. Lendo aqui, a igreja com líderes sem visão e que não investe na formação de novos líderes dificilmente passará de uma geração. Essa igreja sem visão, né, eu não quero ser um líder que não tenha visão. Eu quero ser um líder, um pastor que tenha visão, né, de crescimento, né, de anúncio da palavra do Senhor. Então a gente tem que investir no treinamento, investir no evangelismo, para que possamos atrair pessoas, postar os cultos, postar algum versículo, postar os estudos, postar tudo nos status, enviar para os amigos em linhas de transmissão, em projetos, para alcançar outras pessoas, porque senão a gente se torna pessoas, servos de Deus, invisíveis. Durante as suas viagens missionárias, Paulo sempre focava a formação e a capacitação de novos líderes para que a igreja continuasse no seu crescente desenvolvimento e multiplicação. Isso é verdade, o apóstolo Paulo investia no treinamento, não ficava somente para ele. Exemplo disso nós temos Timóteo. Timóteo foi treinado, orientado pelo apóstolo Paulo. Né? Nós vamos ler as duas cartas que ele escreve a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e ele chama Timóteo de filho na fé. Né? Então, nós vemos aí a preocupação dele em relação de formar novos líderes para que a igreja continuasse no seu crescimento e desenvolvimento e multiplicação. Amém? E o segundo e último, aliás, quinto princípio estratégico é a compaixão e graça. Né? O que é compaixão? O que é a graça? O Senhor Jesus, em vários momentos, encheu-se de compaixão diante da multidão que perecia, como ovelhas sem pastor. A igreja, noiva de Cristo, não pode fechar os olhos para as necessidades das pessoas. Dentro do seu raio de alcance,
até mesmo em lugares mais distantes. Então, Jesus, ele fazia o quê? Ele tinha compaixão das pessoas. Ele alimentava a multidão, ele multiplicou 2 vezes os pães e os peixes para alimentar uma multidão. Ele via aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Então ele se preocupava com aquelas pessoas que estavam no seu raio ali de alcance, né? Até mesmo em lugares distantes. Quando ele fala, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, ele não fala que é para nós pregarmos o evangelho somente na nossa região, no nosso bairro. Por isso nós temos missionários, né, que a gente sustenta eles através das campanhas de missões que estão no mundo, estão lá fora, estão nos confins da terra. Então, nossa preocupação é justamente isso, alcançar essas pessoas dentro do nosso raio de alcance. Então, nós temos que ter compaixão por essas pessoas, ajudar. Por isso que nós fazemos lá na igreja o celeiro do amor, justamente para alcançar essas pessoas que precisam de alimentos, como arroz, feijão, macarrão, o leite. Né? Os últimos dias nós ajudamos um rapaz aí com as 10 caixas de leite que nós tínhamos arrecadado no projeto, e temos ali também alimentos, ajudamos quem necessita, né? Outra coisa que a igreja do Senhor precisa também ficar atenta, se nós tivermos espaço na igreja, como nossa igreja tem, projetos sociais para ajudar a comunidade. Né? Ultimamente nós fizemos ali um curso de tapete totalmente gratuito, né? Durou em torno de 4 a 5 meses. Pessoas saíram ali sabendo o ofício, são artesãs ali, profissionais, sabendo fazer um tapete maravilhoso. Nós fizemos 2 vezes também exame de vista computadorizado. Muitas pessoas foram assistidas nesse projeto de exame de vista. Então a igreja precisa ser conhecida. O bairro precisa saber que tem uma igreja batista que se preocupa, que tem compaixão e ajuda as pessoas. É através desses projetos que nós fazemos através da compaixão e graça. Amém? E para finalizar aqui o estudo de hoje, a vida dos discípulos, a minha vida, a sua vida, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. A vida dos discípulos, né, estudando o livro de Atos, nós podemos perceber que eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. A ordem de Jesus, lá no capítulo 1 de Atos, a partir do versículo 1 em diante, era que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, porque Deus iria cumprir a sua promessa em derramar para eles ali o Espírito Santo. Mas Jesus falou com eles, não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa. Lá no capítulo 12 vem o derramamento do Espírito Santo e eles recebem o Espírito Santo, né? E a partir dali, a vida deles muda, porque eles são controlados, dirigidos, cheios pelo Espírito Santo. Então, queridos, quando se tratar da obra de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Quando se tratar do seu projeto de vida, seu projeto secular, se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, coloque o Senhor na frente. Busque o Senhor primeiro no seu projeto, no seu sonho. Nada de tomar decisões precipitadas, nada de falar, né, as coisas sem, ao menos, né, você buscar o Senhor, porque senão não dá certo. Você tem que se humilhar diante do Senhor. Então, quando nós falamos de uma vida dirigida, cheia do Espírito Santo, temos aqui 2 textos importantes. Efésios capítulo 5, no versículo 18 e o versículo 19 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, 18 e 19. Então, o apóstolo Paulo nos ensina aqui que nós devemos nos encher somente do Espírito Santo. Quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, ele está falando de tudo aquilo que tira você da presença do Senhor. Até mesmo seus pensamentos negativos. Até mesmo aquilo que você faz, que acha que está certo. Se não tem a presença do Senhor na sua decisão, você não está se enchendo do Espírito Santo. Agora, quando você se enche do Espírito Santo,
há uma consequência, né? Você começa a falar entre vós com salmos. Quando você se enche do Espírito Santo, você começa a louvar de coração os hinos e cânticos espirituais. E o segundo texto, e último por hoje, é Romanos 8, do versículo 5 e 6, que fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, quando você se entrega totalmente às coisas, se inclina para o Espírito, você vai ter vida e paz. Mas quando você se inclina para as coisas da carne, a consequência é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Quando você se vai para o lado da carne, que não tem nada com o espírito, que é uma guerra entre os dois, você só tende a perder e a desanimar de tudo. Porque aos poucos o inimigo vai cegando a pessoa. Mas dentro do propósito de ser guiado pelo Espírito, como os apóstolos foram ali, depois que veio o derramamento do Espírito Santo, eles tomaram uma decisão de servir claramente ao Senhor como um projeto de vida, né? como um ato intencional, como uma evangelização intencional. Então, queridos, o que nós temos que fazer é justamente isso, buscarmos ao Senhor em espírito e confiar somente nele. Quando nós falamos também nessa formação de líderes, né, multiplicadores, nós temos que entender que temos que recordar, temos que voltar, porque a igreja multiplicadora, eu vou ler para vocês aqui, a igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios que nós lemos aqui, princípios bíblicos, de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão, que é ir de pregar o evangelho. Então, no passado, a igreja sempre evangelizava através de panfletos, né? Hoje ainda se faz. Muitos ainda usam o carro de som para anunciar o culto ou falar de Jesus. Muitos fazem marchas em nome do Senhor Jesus, andando pelos bairros, né? Tem um tempo que acontece, tem uma data certa para isso. Falar de Jesus é válido, né? O seu testemunho como servo de Deus é super valioso, é válido demais. E o nosso relacionamento deve ser sempre intencional, sempre tentando trazer a pessoa para o nosso lado, para o seu lado, para a sua igreja, falar do seu culto, falar do seu pastor, falar das programações, falar da palavra, falar da Bíblia, né, para a pessoa entender que ela é preciosa, que ela precisa de ser alcançada pelo Senhor Jesus, que ela precisa de transformação na sua vida. Amém? Então, por hoje, é isso, né? E que Deus possa abençoar os irmãos, né? Que possam entender isso que nós falamos aqui. Foi breve, né? Mas é algo de extrema importância para a formação de novos líderes, né? De líderes com o intuito de fazer com que a igreja cresça, né? Um crescimento sadio dentro da palavra, dentro da verdade que é a Bíblia. Amém? Vamos estar orando. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas que apareceram aí, né, na live, né? Felipe, Alencar, a Flávia Portes também apareceu e a minha esposa, Tati, que está online. É claro que alguns irmãos vão poder assistir depois, que vai ficar aqui gravado aqui no Facebook. E eu vou baixar o vídeo, vou criar o link, enviar para o YouTube, enviar para a igreja. Ainda hoje, até as 23 horas, todo mundo vai estar com o link. E que se precisar de fazer alguma anotação, que você faça a anotação, estude, reveja o vídeo, que amanhã nós teremos o culto de oração, iremos dar continuidade a falar no livro de Atos, mas dentro dessa perspectiva de igreja multiplicadora, né? Um relacionamento intencional, aprendendo com
a própria igreja primitiva através dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. Só recapitulando aqui, nós estamos aprendendo, estudando o livro de Atos, nós falamos de 3 pessoas importantes ali, ou 4, no início do livro de Atos, que é, por exemplo, irmão Ronilda também está online, Deus abençoe, viu, irmão? Nós falamos sobre Pedro e João, Jorge Cardoso, Deus abençoe também, irmão Jorge, Pai do Senhor, meu irmão. Nós falamos de Pedro e João, né, no templo, da porta do templo Formosa, que estava ali, foi ali para o templo, estava o paralítico, eles curaram. Falamos de Estevão, né, que foi cruelmente apedrejado, mas servo do Senhor, sofreu, mas foi encontrar com o Senhor. E agora nós estamos na fase de Filipe, né, Filipe, um grande evangelista, que evangelizou ali o eunuco Etíope. Então nós estamos aí finalizando o capítulo 8, né, de Atos. Acredito que amanhã nós finalizamos o 8, para depois entrarmos no 9, que vai falar sobre a salvação, né, a conversão do apóstolo Paulo. Irmãos, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, você está fazendo a oração. Né, espero que os irmãos tenham entendido um pouco da visão da igreja multiplicadora, através, a exemplo, né, da igreja primitiva no livro de Atos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite na Tua presença, oh Pai. Deus, continua abençoando a igreja, abençoando os irmãos. Pai, muito importantes são os irmãos para o crescimento, para o reino do Senhor, oh Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, que Tu és santo. Pai, continua nos capacitando a cada dia, Deus, para o entendimento da Tua palavra, Deus. Pai, não nos deixe omissos, ó Deus, em relação ao crescimento, à evangelização, ao testemunho, Pai. Que nós possamos viver, ó Deus, intensamente o Teu Evangelho, Pai. Essa oração que eu oro, coloco a vida dos irmãos que assistiram, estão assistindo e vão assistir essa live, ó Pai. Pai, muito obrigado. Toma o Teu lugar de honra, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. Esta oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus.